Bom dia novamente, sejam muito bem-vindos à nossa segunda palestra de hoje, que será sobre o tema acupuntura. E para a mediação desse momento, eu passo a palavra para o professor Luiz Henrique Teles da Rosa, da Fisioterapia da UFSPA. Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui participando da jornada. Quero aproveitar para parabenizar os acadêmicos do Centro Acadêmico, da Comissão Organizadora, coordenação de curso, e de imediato quero apresentar o nosso palestrante agora que se segue. O Dr. Rafael Vercelino é fisioterapeuta graduado na UBRA em 2003, possui pós-graduação em acupuntura em 2006, especialização em tratamento da dor e medicina paliativa pela URGS e HCPA em 2008, mestrado em Fisiologia Humana na URGS em 2005, doutorado em Fisiologia Humana na URGS em 2009, pós-doutor em Fisicoquímica no Unicamp em 2012, pós-doutor em Farmacologia na URGS em 2014 e 2015, coordenador e professor do curso de pós-graduação em Acupuntura da Faculdade Inspirar, professor do curso de pós-graduação em Dor e Medicina Paliativa da URGS, professor do curso de pós-graduação em Ortopedia da Faculdade Inspirar, da UFSC da URI, pesquisador colaborador do nosso grupo de estudos em reabilitação da UFSPA e professor na Faculdade Anhanguera. Rafael, é um prazer enorme recebê-lo aqui para falar de um tema tão interessante sobre a neuromodulação, dor, e vou te passar de imediato a palavra, então fique bem à vontade, sinta-se recebido e acolhido aqui na UFSPA, casa que você já frequentou e frequenta como colaborador. Muito obrigado, professor Luiz. Agradeço a apresentação, agradeço ao Centro Acadêmico pelo convite, à comissão organizadora. Então, vou dar início, então, compartilhando aqui a minha tela, onde vou apresentar o tema sobre acupuntura, fazendo um questionamento. Acupuntura é neuromodulação periférica ou central? Já foi devidamente apresentado pelo professor Luiz. Então, para iniciar esse questionamento, tentar responder este questionamento, a gente tem que partir do princípio de que estamos falando de sistema nervoso. E sistema nervoso, a gente tem uma unidade funcional, que é o neurônio. O neurônio, ele pode fazer suas comunicações a partir de sinapses elétricas ou químicas, mas quando a gente fala de mediação por meio de técnicas de neuromodulação, nós estaremos falando sobre sinapses químicas. E essas sinapses químicas, elas vão ser realizadas por meio de neurotransmissores. E a partir da modificação desse meio, a partir da modificação desses neuromoduladores, desses neurotransmissores, é que a gente compreende o que é neuromodulação. Neuromodulação, então, é um processo fisiológico que consiste na alteração dos níveis neuronais e das propriedades sinápticas dos neurônios ou das substâncias liberadas por eles. E aí estamos falando propriamente de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles podem ser excitatórios e dessa forma favorecem, aceleram a comunicação destes neurônios entre estes neurônios. Então, acelera este processo, ou então esses neurotransmissores podem ser inibitórios, reduzindo a atividade de ação desses neurônios. Não é tão simples assim, porque depende de uma orquestra adequada entre mediadores excitatórios e inibitórios para que tudo que seja responsável pelo sistema nervoso periférico ou central ocorra da maneira mais harmônica possível, mas é dependente de excitatórios e inibitórios. De acordo com a Sociedade Internacional de Neuromodulação, nós podemos considerar como neuromodulação uma tecnologia que atua diretamente sobre sistema nervoso periférico ou central. E a partir desta intervenção, irá se modificar a atividade neural. E de que forma isso pode acontecer?
tanto por meios físicos quanto por meios farmacológicos. Então, de acordo com a classificação, categorização da Sociedade Internacional de Neuromodulação, ela pode ser invasiva, pode ser não invasiva, periférica ou central. E aí encontramos uma série de recursos físicos ou farmacológicos com esse objetivo. Estimulação medular, estimulação de nervo periférico, oferta de fármacos por via intratecal, estimulação central profunda, estimulação cortical, estimulação de nervo craniano, estimulação elétrica funcional. Todos esses recursos podem ser considerados um recurso de neuromodulação. A acupuntura, fica o questionamento, a acupuntura promove neuromodulação? A gente tem que entender que, apesar de haver todo um escopo, um contexto teórico embasado na medicina tradicional chinesa, que tem seus próprios princípios e entendimento dos mecanismos dos processos de saúde e doença no corpo humano, a gente não pode ignorar o fato de que todo o corpo é inervado por nervos periféricos, troncos nervosos, e que isso tudo é orquestrado, organizado pelo sistema nervoso central. Então, aqui neste vídeo, nós observamos uma estimulação elétrica por meio de agulhas, pontos específicos da acupuntura que fazem parte do contexto da medicina tradicional chinesa, e na localização desses acupontos a gente vê inervações que saem das raízes da cervical. E por meio da estimulação elétrica, a gente consegue modular esta inervação, e aí como nós podemos ver a estimulação motora dessa região, promovendo ali uma estimulação dos músculos peitorais. Então, a acupuntura promove neuromodulação. A gente tem que entender, então, que a acupuntura ela vai promover uma entrada aferente com um potencial terapêutico capaz de modular o sistema nervoso, como a gente pode ver a partir da estimulação motora. E, a partir disso, alcançar respostas neuroimune e endócrinas. Existem muitos estudos atualmente e que a gente pode verificar que já está bem consolidado o escopo teórico da acupuntura, que a partir da estimulação, do agulhamento, a gente vai alcançar respostas periféricas a partir do local onde se faz o agulhamento, respostas segmentares que se dão pela entrada aferente desse estímulo no coro dorsal da medula, então vai promover uma resposta segmentar que pode promover um efeito analgésico, ou então promover um estímulo que promove uma modulação do sistema nervoso autonômico, levando a respostas sobre vasos, sobre órgãos e glândulas, e outras respostas que são em nível central, nível encefálico. Então, toda vez que se faz a estimulação por meio de acupuntura, esses efeitos vão necessariamente acontecer. Então, vai ter uma resposta periférica, vai ter uma resposta segmentar e vai ter uma resposta central. E, atualmente, inúmeros estudos nos demonstram isso. Estudos em ciências básicas, pré-clínicas, demonstram de que forma ocorrem essas interações. O que é liberado por meio do agulhamento? De que forma a acupuntura promove uma analgesia, ou então ela modula função de órgãos internos, ou modula sistema nervoso endócrino. Então, muitos estudos por meio da ciência pré-clínica conseguem demonstrar e criar um escopo, o escopo da plausibilidade biológica dos efeitos da acupuntura.
Esses mecanismos, então, eles normalmente são extrapolados para a parte clínica, tentando observar de que forma isso acontece. Então, mostrando lá os efeitos locais, os efeitos segmentares, de que forma essa interação em nível de tronco encefálico e de que forma se explica os efeitos da acupuntura a partir dessas respostas a nível central. E aí a gente levanta esse questionamento. Por ter um efeito em nível periférico, por ter um efeito em nível segmentar, por ter um efeito em nível encefálico, a gente pensa que a acupuntura é uma neuromodulação periférica ou central. É incontestável que no momento que a gente faz o agulhamento na periferia, a gente vai promover estímulos específicos em receptores na periferia. Receptores de terminações nervosas livres vão ser estimulados. Outros receptores, como Ruffini, Pacini, Meissner, vão ser estimulados. E a partir dessa estimulação, isso vai gerar uma aferência que vai em direção ao corno dorsal da medula. Também cabe lembrar que no momento em que fizemos a estimulação a nível periférico, muitos tipos celulares migrarão para aquela região. Aquele aumento de fluxo sanguíneo se dá pela migração de mastócitos no local, liberação de histamina, liberação de óxido nítrico. A migração desses diferentes tipos celulares e liberação desses diferentes tipos de mediadores vão se ligar a receptores específicos na membrana da fibra aferente terminal, quem está recebendo, quem está percebendo esse estímulo, e vai promover o envio desse sinal em direção ao corno dorsal da medula. Enviando essa informação, então, para o corno dorsal da medula, e é uma via muito similar ao envio do estímulo noceptivo, como a gente pode ver aqui o fósforo e aqui a agulha, migram em direção ao corno dorsal da medula e ascendem em direção ao tronco encefálico e do tronco encefálico para vias superiores, mais superiores, né? Áreas supracorticais. E a partir disso irá acontecer eventos fisiológicos no sistema nervoso central. Existem muitos trabalhos mostrando, então, que a estimulação pela agulha, o envio dessa aferência em direção ao sistema nervoso central, essa entrada via corno dorsal da medula e, posteriormente, o envio desta informação para o encéfalo, promove a modulação e a liberação de diferentes tipos de proteínas. E essas proteínas, elas podem levar a modulação, mudanças da conectividade funcional cerebral. E aí, quando se fala nesse aspecto de conectividade cerebral, nós podemos observar que alguns estudos envolvendo ressonância magnética funcional, e isso é um aspecto extremamente estudado hoje, podemos dizer que a pesquisa de ponta e que envolve mecanismos da acupuntura estão relacionados a estudos de neuroimagem, e uma grande questão a respeito da acupuntura é se existe ou não especificidade de ponto, e o que eu quero dizer com isso é que, de acordo com a medicina tradicional chinesa, cada ponto tem uma função específica e é utilizado para condições específicas. Mas, no entanto, sobre a perspectiva neurofisiológica, a gente não consegue observar isso. Não até o momento.
a perspectiva de inervação periférica não confere a essas regiões especificidades para promover um tratamento. É como se fosse inespecífico. No entanto, alguns estudos com neuroimagem têm mostrado que determinadas regiões, determinados acupontos, né, pontos estimulados, como mostrado aqui, que é estômago 44, fígado 3, fígado 2, que são como nós identificamos esses pontos, mostram que a ativação, né, a estimulação desses acupontos podem ativar áreas diferentes em nível cortical. Aqui mostra diferentes acupontos, né, sob essa nomenclatura, RIM 3, RIM 7, baço 6, baço 9. Então, essa porção, esse código alfanumérico corresponde aqui aonde o ponto está localizado no corpo humano. E aí a gente pode ver que diferentes acupontos ativam diferentes áreas corticais. E isso é um grande desafio ainda na neurociência para tentar descobrir o porquê esses acupontos, que às vezes muito próximos, ativam áreas diferentes. E estudos de neuroimagem mostram, inclusive, que a sensação da agulha, ela leva à ativação de áreas corticais bem diferentes da estimulação de dor, provocando uma sensação de dor no indivíduo voluntário, irá ativar áreas diferentes em nível cortical, e aí isso é diferente quando se percebe a sensação da agulha. Então, mostrando que as mudanças hemodinâmicas nas redes corticais, nas redes funcionais do cérebro, são diferentes quando se fala em sensação de agulha e sensação de dor. Lembrando que ambas têm uma via neurofuncional muito parecida. Então, que talvez por essa percepção da sensação da agulha, percepção desta sensação da agulha, tem um efeito terapêutico muito importante e que se difere da sensação de dor. E aí, muitos estudos mostrando que o agulhamento que vai levar essa informação, essa aferência em direção ao cone dorsal da medula e vai ascender via tronco para áreas superiores no encéfalo, levam à ativação de diferentes áreas, que são diferentes da dor, como eu falei anteriormente. E que isso é extremamente importante, porque existem estudos mostrando que para ter o efeito terapêutico da acupuntura é necessário um sistema nervoso íntegro e também a percepção da sensação da agulha, e que possivelmente está relacionado muito às áreas em que são ativadas, né? Onde é ativada esta sensação em nível cortical. E alguns trabalhos têm demonstrado essas ativações, essas mudanças na conectividade cerebral. Então, existe uma área que se chama Default Mode Network, né, rede de modo padrão, e tem se demonstrado que a acupuntura, ela modifica ou ela melhora a funcionalidade da rede de modo padrão. A gente encontra alterações na conectividade das áreas de modo padrão em diversas doenças de caráter neurológico, incluindo dor. Então, em dor, existe alteração da conectividade cerebral, no Parkinson, na demência, pós-acidente vascular. Então, existem várias situações, várias doenças de caráter neurológico que levam à mudança na rede de modo padrão. E aí, a acupuntura, quando feita, né, nessas condições em que esses pacientes têm essa alteração na rede de modo padrão, se demonstra que ela melhora a conectividade, ela ajusta essa conectividade, tornando ela muito similar
a pessoas saudáveis. Atualmente, então, estudos, meta-análises, avaliando esse papel de conectividade cerebral, de como o corpo, como o sistema nervoso central responde à estimulação por acupuntura em diferentes áreas do corpo, é um dos grandes desafios dentro da pesquisa em acupuntura. Então, mostrando, por exemplo, aqui que a acupuntura ela é capaz de ativar algumas áreas e desativar outras. Então, em alguns pacientes com dor, a gente pode ver algumas áreas extremamente ativadas no processo de dor crônica. E quando esses pacientes passam por um tratamento por acupuntura, a acupuntura é capaz de desativar essas áreas e ativar outras. E aí a gente observa, então, que o efeito do agulhamento ele não está muito relacionado à resposta na periferia. Obviamente, existem respostas na periferia, mas tudo está levando, tudo está indicando para um processamento encefálico muito maior do que um processamento na periferia. Isso se dá principalmente por alguns mecanismos que promovem plasticidade central, que é a potenciação a longo prazo, é um mecanismo que acontece e que tende a manter esses mecanismos ativos em relação à acupuntura. Aqui nós temos um estudo, ele é um pouco antigo, mas foi um dos primeiros estudos a serem realizados em pacientes com síndrome do túnel do carpo, mostrando modificação e alteração plástica no sistema nervoso central em pacientes que submeteram a tratamento com acupuntura. Esse estudo ele mostrou uma alteração na somatotopia cortical, referentes ao segundo, terceiro e quinto dedos, mostrando que, numa comparação com pacientes saudáveis, com voluntários saudáveis e pacientes com síndrome do túnel do carpo, se mostrou que a disposição dos dedos, do segundo, terceiro e quinto dedos, estavam desta forma. Os pacientes passaram por sessões de acupuntura e se observou como ficou depois. A gente pode ver, por exemplo, aqui, nos pacientes com síndrome do túnel do carpo, que existe uma aproximação muito grande entre o segundo e terceiro dedo, muito diferente dos indivíduos saudáveis. Após passar pelas sessões de tratamento com eletroacupuntura, com acupontos indicados para o tratamento da síndrome do túnel do carpo, pôde-se ver uma mudança somatotópica na disposição dos segundo e terceiro dedos, nessa comparação pré-tratamento, após-tratamento, em comparação com indivíduos saudáveis. Isso se deu porque, após o tratamento, de acordo com os autores, houve uma mudança plástica cortical. Aqui se vê, a partir da ressonância magnética, como era a ativação do quinto, terceiro e segundo dedos antes do tratamento e após o tratamento, que esta resposta após a acupuntura, de acordo com os autores, foi por mudança cortical, mudanças plásticas corticais. As ideias que justificam esse mecanismo é por um mecanismo de potenciação a longo prazo. O que é a potenciação a longo prazo? É por meio de estimulações frequentes dada pela acupuntura, pela eletroacupuntura, se observa que há um aumento da liberação de neurotransmissores. Esse aumento da liberação de neurotransmissores favorece a maior expressão de receptores específicos na membrana pós-sináptica, como a gente pode ver aqui, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Como no estado inicial, a gente vê pouco número de receptores e pouco número de neurotransmissores sendo liberados. A partir do estímulo terapêutico, pode ser eletroacupuntura, pode ser
estimulação transcraniana, pode ser exercício, pode ser qualquer tipo de estimulação física. Qualquer tipo, meditação promove potenciação a longo prazo, porque é um exercício. Isso é bastante importante ser entendido, que não é uma propriedade específica dessa terapia que eu estou falando. Então, a potenciação a longo prazo ocorre por meio de estimulação. Essa estimulação, então, vai promover a liberação de maior número de neurotransmissores e, por sua vez, maior número de receptores na membrana plasmática. E isso confere um estado de plasticidade, neuroplasticidade, porque existe uma necessidade do sistema a se adaptar a esta carga que está vindo, que seria a estimulação, a eletroacupuntura, o exercício, ou qualquer outra medida física. Então, a partir da estimulação dos neurotransmissores, em condições de dor crônica ou em condições de outras doenças neurológicas, a gente pode ver que se cria novos caminhos, novas medidas internas para favorecer e para limitar este quadro. Então, se cria novos caminhos para favorecer a neuroplasticidade, né? Favorecer que tenha um alívio da dor, da mesma forma como a desconexão de certos caminhos, para aliviar a dor, para reduzir um quadro em que o paciente seja acometido. Então, quando a gente pensa mais em neuroplasticidade, em ação central, a gente está falando em novos caminhos, novas conexões, e isso é tudo reforçado a partir de liberação de neurotransmissores, o que é bem demonstrado, já bem consolidado, que a acupuntura promove. Então, respondendo à pergunta, então a acupuntura é uma neuromodulação periférica ou central? A gente pode dizer, a partir desses dados, né, dessa colocação, que a acupuntura, ela mostra uma ação central, é mais proeminente do que a ação local, quando se fala em modulação do sistema nervoso. Então, sugere-se que a acupuntura realmente tem uma neuromodulação periférica, porque ela promove liberação na periferia, mas que seu efeito terapêutico e o que perpetua nessa resposta da terapia, ela é provavelmente mais central. Então, agradeço a todos pelo convite, deixo aqui meus contatos, algumas referências que eu utilizei para montar essa palestra. Muito obrigado e fico à disposição de perguntas. Muito bem, Rafael, parabéns pela tua fala. Obrigado. Acho bastante interessante o que você traz aí como opção terapêutica para a fisioterapia, né, de entender o processo, de valorizar a técnica, de perceber que há por trás de uma prática que é milenar, mas que há por trás um mecanismo neurofisiológico que estabelece as bases da sua utilização. Isso é muito importante que os profissionais compreendam e assimilem, né? Nós temos tempo para perguntas e tal, enquanto a comissão está organizando. Eu quero aproveitar já e fazer uma pergunta para você, que me ocorreu durante a tua fala. Nós estamos participando de um ambulatório de acompanhamento de pacientes com Covid aqui na cidade de Porto Alegre, junto ao IAPI, né? A universidade está sendo colaboradora no acolhimento dessas pessoas que tiveram Covid e que estão necessitando de um trabalho da reabilitação. E uma das questões que nós encontramos em muitos pacientes que tiveram Covid é uma certa hemiparesia, uma incapacidade de movimento, principalmente a nível distal, envolvendo, em alguns momentos, membro superior, alguns momentos, membro inferior, ou ambos. E me ocorreu durante a tua fala da possibilidade de pensarmos da utilização da acupuntura, da eletroacupuntura, como uma estratégia para melhorar esse controle do movimento, né? E até pela própria discussão que tu traz e suscita na tua fala, né, dos efeitos centrais também, a partir dessa eletroestimulação. Como é que tu vê isso? Já viu alguma coisa, alguma experiência? Poderia falar um pouco disso?
Uma coisa que eu venho pesquisado, procurado para ver se existe alguma evidência, algo sério feito dentro do Covid e da Covid longa, né, da síndrome pós-Covid. Eu tenho pesquisado algumas coisas a respeito em relação à acupuntura, mas eu não tenho encontrado nada assim muito sólido. Acho que pesquisas nesse sentido ainda estão por surgir. Mas pensando no que nós sabemos a respeito, eu creio que a acupuntura ela pode ser muito benéfica nessa modulação, visto que a gente provavelmente, devido à tempestade inflamatória, tempestade de citocinas, e essa sensibilização que acontece, porque o paciente pós-Covid pode vir com várias sequelas decorrentes da infecção, e se coloca já que se desenvolve uma espécie de sensibilização central e que possivelmente essas sequelas de hemiparesia podem estar vinculadas a isso, né, essa tempestade de citocinas que acontece em nível central. Acredito que a estimulação na periferia, por meio do agulhamento, ou por meio de estimulação mesmo pelo TNS, é capaz de promover uma resposta central. A resposta central, no momento que a gente sente, né, a sensação da agulha, isso já foi para nível cortical, ou do TENS, né, já foi para nível cortical. Mas a gente tem muito mais estudos mostrando essas respostas pelo agulhamento do que pelo TENS. Apesar de que alguns já existem pesquisadores que desenvolvem com a estimulação transcutânea já avaliação em nível central. Eu acredito que sim, e principalmente que pode ser benéfico, e principalmente se pegar regiões específicas de ponto motor para fazer essa estimulação. Seja por agulhamento, seja por TENS, tem que esboçar a contração muscular. Mesmo na analgesia, a analgesia, por meio da acupuntura, ela é mais potente quando se esboça a contração muscular do que quando só esboça a sensação. E talvez essa resposta vai acelerar o processo de reabilitação, esboçando contração muscular. Sempre associada com a eletroacupuntura, e existem técnicas que são um pouco mais agressivas, não é muito difundido no Brasil, mas é uma técnica de acupuntura que se usa pós-acidente vascular cerebral. Na China já se usa ela já na fase aguda, o paciente está em coma, já se faz as estimulações, o paciente acorda e continua e tem uma boa resposta na reabilitação. Mas, de qualquer forma, dá para se usar nas outras fases tardias. Né? O paciente já está em reabilitação e dá para se fazer. Tentando, com esse objetivo, dar aquela acordada na periferia e uma acordada no centro. E dando repetidamente, né? Fazendo esses estímulos repetidamente, aí se promove, acredito que vai se promover essas mudanças plásticas. E aí a gente está falando de neuromodulação. Eu acho que ela tem essa capacidade. Mas, né? Sim, de fato, a gente tem ainda poucos trabalhos publicados relatando estudos, ou mesmo relatos de série de casos, enfim, com esse tipo de paciente, né? Até porque essas intervenções, no caso, elas estão sendo construídas nesse momento. Eu acredito que em pouco tempo nós teremos aí uma enxurrada de publicações identificando estratégias da fisioterapia no cuidado desse tipo de paciente, né? Do pós-Covid ou da Covid longa. Eu queria aproveitar o gancho de fazer uma outra pergunta. Nós temos muitos alunos aqui que acompanham essa fala, esse evento. Como está hoje a questão da formação para o profissional desenvolver a sua prática associada à acupuntura, né? Se um aluno hoje, né, um aluno da graduação, um profissional fisioterapeuta recém-formado, quiser desenvolver habilidades e conhecimentos para passar a utilizar a acupuntura como uma opção terapêutica, como é que ele pode caminhar? Qual é o sentido disso, né? Que caminho ele faz? A gente sabe que hoje a própria legislação brasileira, nos últimos anos, trouxe para o Sistema Único as PICs como uma possibilidade importante de recurso terapêutico, né?
e estão abrindo opções nos municípios, né, dentro do setor público, estão abrindo opções para que essas práticas ocorram. Nós temos lá no próprio IAPI, nós temos uma colega fisioterapeuta que exerce esse tipo de prática, né, num determinado período da semana. Mas ainda é pequeno, né, o número de profissionais e a oferta disso para a população como um todo. Como é que você orientaria um aluno aí para buscar formação para desenvolver a acupuntura como uma opção de intervenção? Então, vamos colocar sobre um aspecto bem amplo e não vamos falar só da acupuntura, porque normalmente a acupuntura, quando a gente escuta, isso é cultural, as pessoas fazem uma distinção. A acupuntura é medicina chinesa, dry needling é contexto ocidental, é dentro do contexto biomédico. A gente tem que levar o princípio que o ato é igual. O que vai diferenciar é a racionalidade. Uma pode fazer agulhamento local e distal, a outra só faz a desativação de ponto gatilho. Teoricamente, só de desativação de ponto gatilho, porque é o que é mais difundido, porque a gente pode fazer estimulação de ponto motor, estimulação distais, da queixa do paciente para tentar reorganizar esse quadro cinesiológico, porque tu busca contração, e no momento que tu busca contração por meio de uma estimulação elétrica, por exemplo, tu tenta reorganizar esse quadro, né, cinesiológico, que pode estar desequilibrado. Então, do meu ponto de vista, ambas são acupuntura, tá? Partindo desse princípio, então, o que eu devo fazer? Eu tenho interesse na prática. Aí vai ter a abordagem de dry needling, que são cursos de final de semana, e aí se explora principalmente pontos miofaciais, né? Dificilmente, agora até tem vindo mais se associado à estimulação elétrica por meio do agulhamento seco, então até eles chamam electric dry needle, mas ainda é frágil, porque é pouco tempo de formação. E aí a pessoa que está conhecendo a agulha, né, acaba se sentindo inseguro para determinadas áreas. Já a formação de acupuntura, ela é um curso mais longo, de 2 anos, tem cursos em diversas né, cursos de pós-graduação dentro de Porto Alegre, o curso de 2 anos, mas com uma ênfase muito grande na medicina tradicional chinesa. E é o que impacta. Normalmente, as pessoas não se identificam tanto com o contexto da medicina tradicional chinesa, mas quer trabalhar com agulha. Aí procura o dry needling. Mas o dry needling tem uma limitação que é especificamente agulhamento local. Já a medicina tradicional chinesa, a acupuntura baseada na medicina tradicional chinesa, usa todo um escopo da tradição e às vezes a pessoa não se identifica. E existe uma perda nos dois campos. Uma é que é só agulhamento local, uma que só explora a medicina tradicional chinesa. E do meu ponto de vista tem que haver a integração. O olhar tem que ser integrativo, onde a gente usa o pensamento biomédico ocidental, usa o pensamento tradicional e aí cria uma nova linha de saber, que é essa integrativa. Mas essa mudança está lenta. E existe uma formação na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é a Western Medical Acupuncture, que leva esses contextos de formas paralelas. Ela leva em consideração o conhecimento da medicina tradicional, principalmente localizações de acupontos e tal, e leva os conceitos biomédicos da neurofisiologia em conjunto. E no Brasil a gente não tem essa formação, infelizmente. E aí quem se interessa acaba tendo que buscar por conta, como foi o meu caso, busquei por conta esse tipo de conhecimento. Mas são duas práticas que são excelentes. Ambas encontram resultados e depende muito desse interesse. Então, quer trabalhar com agulhamento? Às vezes até eu recomendo, faz primeiro agulhamento seco, vê se tu gosta. Vê se tu gosta de trabalhar com agulha. Vê se tu enxerga ali algo que vai ser promissor dentro da tua prática clínica. E depois, se gostar, se identificar,
vai para a acupuntura. Eu sou professor de pós de acupuntura e vejo isso acontecer muito com os fisioterapeutas. Eu fiz dry needling, gostei e quero me aprofundar com a acupuntura tradicional. Então, eu sugeri esse caminho. Dry needling primeiro, gosto, depois segue, se gosta dos outros aspectos do agulhamento. Ok. A gente tem várias perguntas aqui que estão chegando, o pessoal está enviando, e eu vou repassar para você, temos ainda alguns minutos. Luiz Vian fez a seguinte pergunta: a acupuntura usada logo após os AVS pode trazer mais benefícios devido à maior neuroplasticidade ainda existente? E não existe, pelo menos eu nunca tive acesso aos estudos dessa técnica de acupuntura que eu falei, que promove, que é para fazer reabilitação. Eu nunca encontrei muitos estudos a respeito disso. Talvez não tenha encontrado nenhum. É mais produzido na China e na língua chinesa. Mas pensando dos efeitos e fazendo uma extrapolação do que a gente encontra em dor, por exemplo, que é a área mais pesquisada com acupuntura, possivelmente sim. Porque aí tu vai estimular, vai ter uma resposta aferente, vai chegar ao sistema nervoso central, e aí vai tentar reorganizar isso. Um aspecto bastante importante, eu não falei aqui, mas é muito importante. A acupuntura não deve ser usada sozinha. Ela sempre tem que vir associada a uma outra terapia. Por isso que eu considero exercício para qualquer disfunção, seja ela dor ou alguma disfunção de sistema nervoso, periférico central, tem que vir associado ao exercício. Então, o escopo da palestra foi esse, mas deve-se falar. Condições neurofuncionais devem vir associadas ao exercício. Então, o exercício, a acupuntura, às vezes eu vejo assim, é um recurso que abre caminhos para a gente poder fazer a estimulação por meio do exercício. O controle volitivo, a atividade ativa do paciente é tão importante quanto fazer essas medidas passivas. Quanto mais estimular a atividade do paciente, melhor. Então, a associação de acupuntura com o exercício seria o melhor caminho nesses casos de um paciente, tanto com dor, quanto acidente vascular, quanto com osteoartrite, qualquer outra condição, seja neurológica ou musculoesquelética. Ok, perfeito. Vamos. A Júlia encaminhou a seguinte pergunta. Primeiro, te cumprimentou, excelente palestra. Obrigado. E aí, há algum consenso sobre quais profissionais podem aplicar acupuntura e quais não podem? Boa pergunta. Obrigado, Júlia, pelos cumprimentos. Existe um consenso do Conselho Nacional de Saúde. Ela é multiprofissional. Esse é o consenso do Conselho Nacional de Saúde. Mas existe um interesse de mercado aí em que uma determinada profissão de saúde quer exclusividade. Mas, de acordo com a lei, de acordo com o Ministério da Saúde, ela é multiprofissional, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde, ela é multiprofissional, e essa é a linha que nós seguimos. Ela é multiprofissional. Não existe lei não existe lei que regulamenta a acupuntura. Nenhuma lei. Tem que haver a profissão de acupunturista para dizer que aquele pode. Nem físio, nem educador físico, nem fono, nem dentista, nem médico, nem psicólogo é dono da acupuntura. A acupuntura é uma atividade livre no país, assegurado pela Constituição brasileira. No momento, então, e por esse motivo, por ter a seguridade pela Constituição brasileira, é que o Conselho Nacional de Saúde coloca ela como multiprofissional. A assistência no SUS deve ser multiprofissional, de acordo com as portarias das práticas integrativas e complementares, ela é multiprofissional. Então, nenhum profissional tem exclusividade da prática e qualquer pessoa... E a verdade, quando eu digo qualquer pessoa, por não ter uma lei, qualquer pessoa pode fazer. E aconteceu o caso de um pneumotórax em que uma pessoa que não tinha graduação na saúde acabou acontecendo esse fato.
Eu acho importante que tu relatas, até porque, se a gente pensar na própria, na China ou em alguns países orientais, como tu falaste agora ao final, né? Ela é uma prática aberta à população, um conhecimento milenar que se transmite, não é uma profissão instituída, né? Às vezes a gente percebe disputa entre as profissões que essas coisas ocorrem, mas temos que estar atentos ao que é uma conversa corporativa e o que a lei determina de fato. Exatamente. O Michael Biazetti pergunta a você, doutor Rafael, sabe nos dizer a diferença entre a aplicação da acupuntura e agulhamento seco? Acho que você falou um pouco, talvez pudesse explicar um pouco melhor. Tem os mesmos fundamentos clínicos? Poderia dar mais uma pincelada para nós, Rafael, por favor? Então, o ato é igual. Agulha, né? Um ponto. É ponto gatilho ou ponto de acupuntura. A gente tem que diferenciar as duas pela ideia de que a acupuntura ela segue agulhamento local para ter efeito local. Ela faz agulhamento adjacente à queixa de dor ou agulhamento distal à queixa de dor. E isso tudo está relacionado aos mecanismos locais, segmentares e centrais. Então, se busca essas respostas terapêuticas por meio dessa estratégia de agulhamento. O agulhamento seco faz agulhamento exclusivamente local. O treinamento que se dá para os fisioterapeutas hoje em técnicas de agulhamento a seco é agulhar o ponto gatilho. Então, ela só agulha local. Ela não busca estratégia de adjacente e distal, o que também é uma perda nesse sentido, porque pelo menos o adjacente pode favorecer, associar o agulhamento adjacente para aquele reequilíbrio, agulhar agonista e antagonista, fazer essas diferenças, fazer essas modificações. Isso é bastante importante. É algo que diferencia bastante as duas práticas. Mesmo num racional de acupuntura biomédica, também segue o mesmo princípio, agulhamento local, adjacente e distal. E o agulhamento seco sempre fica só no ponto gatilho. Ok, obrigado, Rafa. Lucas pergunta, a professora Rafael gostaria de saber quais os principais pontos relacionados à acupuntura, que ainda carecem de explicação e que pesquisas futuras possam buscar compreender. Acho que o Lucas está querendo enveredar por essa área da pesquisa, eu acho isso ótimo. Então, a gente tem pesquisa pré-clínica e pesquisa clínica. Pesquisa pré-clínica mostra diversos mecanismos que são envolvidos, tanto em nível molecular, como os mais avançados da alta tecnologia, como estudos de neuroimagem. E o que se carece é fortalecer o desenho experimental. Porque, às vezes, se a gente encontra estudos de acupuntura, estudos clínicos de acupuntura, em que a acupuntura dá igual ao placebo, que isso é uma grande crítica que a gente encontra, eventualmente o placebo não foi bem desenhado. E é difícil de desenhar placebo para medida física. É como vai fazer placebo para exercício? Como vai fazer placebo para manipulação? Acaba sendo lista de espera. Ou acaba sendo uma outra abordagem terapêutica, mas que não é fácil de comparar. Duas técnicas diferentes. Então, o que precisa é entender melhor como desenhar os estudos clínicos com acupuntura para ver o quanto ela é melhor do que o placebo. Mas o placebo é difícil de construir para esses casos. Né? Então, acho que é isso que tem que se melhorar e tem que se investir quando se fala em pesquisa com acupuntura. Ok, Rafa, obrigado. A Amanda, ela agradece e cumprimenta você pela palestra e ela refere uma dúvida sobre pessoas que tentam desmerecer as PICs utilizando o argumento do efeito placebo. Como você estabelece o diálogo com pacientes desse perfil? Obrigado, Amanda. Em relação ao placebo, tá? Placebo é efeito do contexto, e são dois termos difíceis assim dizer. Placebo, que é o placebo clássico? Pílula de farinha. Então, aí a gente vai colocar assim, o que é o placebo na acupuntura? O que é o placebo no exercício? O que é o placebo na manipulação? É difícil de entender. A abordagem, a empatia, o cuidado que tu tem, o acolhimento que tu dá para o teu paciente, isso é efeito do contexto. Isso é placebo.
Então, não é a abordagem fria. A gente tem que distinguir o que é pesquisa e o que é atendimento clínico. E no momento que a gente vê uma pesquisa dizendo que o efeito de tal abordagem é igual ao placebo, isso é na pesquisa. Porque tu não vai fazer o mesmo tipo de abordagem dentro do teu consultório. Sempre se usa do contexto clínico nesse sentido. Então, quando um paciente fala a respeito disso, ele está falando algo que ele ouviu falar e que ele não entende exatamente o que está se dizendo. O que se fala nesse universo que é a pesquisa clínica. É placebo. Todas as abordagens, qualquer abordagem vai ter um grau de efeito placebo. Qualquer abordagem vai ter o efeito do contexto, independente se ela tiver maior ou menor evidência. Outra coisa que é bastante importante é o preconceito em relação ao placebo tem mudado. Pesquisas têm se mostrado que o efeito placebo é um efeito neurológico, que ele é intrínseco a qualquer abordagem, e isso tem se mudado. Pesquisas na área do efeito do contexto têm mudado esse olhar, têm modificado esse olhar de evitação do placebo, de ser preconceituoso com o placebo, e talvez, eu acho que desde 2015, mais ou menos, eu tenho esse pensamento de que o placebo ainda vai ser utilizado para o benefício do paciente. E vai se mudar essa ideia de que placebo é ruim. Placebo, assim como a ideia é tão ampla, porque as pessoas ouvem tanto falar de placebo e repetem essas palavras, mas não falam do nocebo. Elas têm que entender essas dicotomias que existem, esses termos, do que está acontecendo no sistema nervoso central. E o que é difícil, é mais fácil para um clínico entender o mecanismo do que fazer abordagem com esse paciente. É muito importante falar que existem muitas pesquisas mostrando a plausibilidade biológica destas terapias, principalmente da acupuntura, e que se dá resposta placebo, isso está muito vinculado a como esse desenho experimental, como foi o desenho experimental da pesquisa. Então, falar às vezes por falar, as pessoas não entendem. E às vezes a gente também tem que cuidar o que fala. Porque às vezes o tiro sai pela culatra. Eu já falei de efeitos inespecíficos da acupuntura, porque todas as terapias têm efeitos específicos e inespecíficos. E uma vez eu falei e provoquei um efeito nocebo para o paciente. Ele achou que ele teve uma crise de ansiedade, e ele achou, 3 dias depois que fez a sessão de acupuntura comigo, teve uma crise de ansiedade, e achava que eram os efeitos inespecíficos da acupuntura. Não, efeito inespecífico é efeito central da acupuntura. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Né? A gente faz a desativação de ponto gatilho, esse é o efeito específico. Dá um efeito de relaxamento posterior, sonolência, isso é um efeito inespecífico, tu não tem controle disso. Então, é uma conversa longa, gera um debate, fala, esses mecanismos placebo, efeitos específicos, inespecíficos de qualquer terapia. Mas obrigado pela questão, bem legal. Mais uma pergunta que a Amanda traz. Baseado na resposta ao Michael, então podemos pensar que o dry needling não tem o intuito de neuromodulação que a acupuntura proporciona? Obrigado, boa pergunta. Assim, esses efeitos estão relacionados ao tempo de permanência de estimulação. O dry, ele é agulha e tira. A acupuntura, agulha e deixa. Ainda mais quando associada com a eletroacupuntura. Então, o efeito para causar... Existe uma resposta de alça curta, uma resposta de alça longa. O que é resposta de alça curta? É como se fosse o efeito de comportas da dor. Isso é um efeito de alça curta. Tu agulha e acontece o twitch, isso é uma alça curta. Vai e volta. Entra uma ferência e tem uma resposta motora. E aí tu deu o twitch, já tirou a agulha, resolveu. Então, nesse sentido, o dry, ele não promove a neuromodulação. Ela tem muito mais um efeito periférico e local do que o agulhamento, onde a gente deixa a agulha e deixa ocorrendo lá a estimulação
motor. Nunca vi estudos comparando essas respostas, porque quando a gente encontra estudos de ação central, são só estudos onde no título traz lá, nas palavras-chave da pesquisa, acupuntura, e nunca dry needling, ou agulhamento seco. O agulhamento seco é muito mais periférico mesmo. Pode ser ter um efeito segmentar, tá? Um efeito segmentar, e esse efeito segmentar é central, mas não mudança plástica. Eu acho que um pouco dessa confusão que acaba ocorrendo até pela presença da agulha, né? Como se o uso da agulha ele tornasse todas as práticas similares, né? Mas existe por trás do uso da agulha uma técnica, né? De local, de tempo, de profundidade, de estímulo, aí você coloca ainda a eletroterapia associada. Bem, nós estamos dentro do nosso tempo, né, do nosso prazo, passamos as perguntas que nos foram enviadas do pessoal que estava acompanhando ali no canal, e finalizando, Rafael, eu quero, em nome da comissão organizadora, agradecer a sua disponibilidade, a sua fala, parabenizar e agradecer pela sua fala. Ficamos muito felizes com a possibilidade de tê-lo aqui conosco no evento, né? Acho que foi bastante gratificante e tenho certeza que aqueles que tiverem interesse em conhecer mais poderão procurá-lo, conversar com você. Antes de passar a palavra para você fazer também a tua fala final aí, eu quero lembrar a todos que o evento segue. Nós temos, na sequência, uma mesa redonda que virá. O link desta está na descrição aqui para aqueles que nos acompanham, o link de acesso à próxima palestra, ok? E seguimos com as atividades da jornada ainda durante este dia e o próximo dia. Quero agradecer também à comissão pela oportunidade de estar aqui junto com o Rafael, parabéns a todos pelo evento, e Rafa, passo você a palavra para fazer então o encerramento. Quero agradecer, fico muito feliz de poder participar deste evento, feliz de estar com o professor Luiz Henrique, que é um professor que admiro bastante, que eu acompanho e auxilio na medida do possível, e agradeço a comissão organizadora também, poder falar de um tema que eu gosto tanto e que eventualmente é pouco divulgado dentro desse contexto da neurociência. Então, parabéns pelo evento, agradeço as perguntas também de alto nível. Muito obrigado. Ok, Rafa. Valeu, gente. Uma boa sequência de falas aí, palestras. Nós vamos encerrar, então, o nosso link agora, nesse momento, e eu vou passar a palavra para o pessoal da organização. Um abraço a todos.